Mas para quem não sabe, meu nome é Damares, eu moro na Inglaterra, eu trabalho na área de aconselhamento infantil, infanto-juvenil e com jovens já há aproximadamente 28 anos, bastante tempo. Trabalhei 15 anos no Brasil e nos últimos 13 anos eu tenho trabalhado aqui na Inglaterra. Hoje eu decidi falar um pouco sobre mitos e realidades sobre a maternidade. É lógico que tudo isso é dentro do meu próprio ponto de vista, tá? Da minha interpretação, da minha experiência pessoal. Eu não tenho nenhuma pretensão de estar ditando regras aqui. Eu acho que cada experiência ela é única e ela precisa ser validada. Então esse é o seu primeiro ponto para mim nessa questão da maternidade. Então assim, mitos e realidades não na maternidade, mas em ter filhos, porque eu acredito que a responsabilidade de criação de filhos ela é do casal ou das pessoas, de pessoas que estão da nossa família, das pessoas que estão em volta também, caso o pai não esteja presente. Então acredito que sempre há uma necessidade de presença de pessoas. Eu não crio os meus filhos sozinha, né? Então eu crio junto com toda uma comunidade. Então existe um ditado, acho que é africano, se eu não estou enganada, que é necessário toda uma vila para poder se criar uma pessoa, um homem, um cidadão. Então assim, nós criamos os nossos filhos, mas não criamos sozinhos, criamos em comunidade. Então, só para vocês saberem, isso que a gente vai estar falando um pouco hoje. Eu coloquei alguns pontos, acho que cada ponto poderia ser um vídeo específico, mas então, enfim, eu acho que a gente vai trabalhando e se houver necessidade a gente volta de novo, ou eu faço algum vídeo e coloco um pouco mais detalhado, tá certo? Então vamos lá? Primeiro, acho que como eu já falei, maternidade, ela é uma construção, maternidade e paternidade, ela é uma experiência única e também é individual. Então, a mãe que eu fui para o meu primeiro filho, eu não fui para o meu segundo, nem tampouco para o meu terceiro. Então, eu tenho a minha maternidade, ela é expressada de forma diferente de acordo com o filho que eu tenho e de acordo com quem eu sou também. Então, ela não é uma ciência exata, ela não vai acontecer de uma forma certinha. Eu não posso ler um livro do passo a passo e achar que eu vou conseguir ter sucesso. Porque na realidade, toda criança, ela demanda um comportamento diferente, ela tem necessidades diferentes e nós precisamos aprender a lidar com essas necessidades. Então isso é muito importante que a gente saiba disso, tá certo? Então a maternidade ela é uma experiência única e ela é uma experiência individual. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que pra mim foi algo que eu senti muita falta quando eu tive filhos, foi esse sentimento que eu tive de incapacidade, entendeu? Assim que eu tive meu filho, eu tive algumas complicações no parto e nesse processo eu tive muita, como que eu posso dizer, eu tive essa sensação de que eu não era capaz de ser mãe. Eu lembro que eu entrei, assim que eu tive filho, eu fui tomar um banho, né, quando eu voltei da sala de parto e tudo mais, e eu entrei no banheiro e comecei a chorar debaixo do chuveiro. E eu comecei a falar, gente, eu não tenho condições, eu tenho agora a responsabilidade de criar essa criança pelos próximos 18 anos da minha vida, e 20 anos, parecia uma eternidade. Meu filho vai completar 18 anos agora, esse ano. Então eu lembro exatamente com essa sensação de achar que eu não tinha condições de criar, que eu não teria capacidade, que eu não teria condições financeiras, que eu não teria condições psicológicas, que eu não ia criar, como que ele seria no futuro, se eu teria condições de criar um bom adulto, um bom cidadão. E eu não tinha espaço para poder chorar, para conversar sobre isso com algumas pessoas. Então eu acho que falta muito espaço, sabe, para os pais, para o pai, para a mãe, para poder falar sobre as suas inseguranças, sem que seja julgado. Eu acho que parece que a sociedade tem a expectativa de que a gente vai ter filho e de repente nós vamos simplesmente, nós seremos invadidos com toda a sabedoria, todo conhecimento de tudo como se deve fazer as coisas. E na realidade não funciona dessa forma. E eu senti falta de um espaço onde eu pudesse falar, onde eu pudesse chorar, onde eu pudesse dizer, sem ter vergonha de todos os medos que eu estava passando naquele momento. Então acho que o primeiro mito é de que quando você tem filho, você não tem esse batismo de conhecimento, de sabedoria, de discernimento, nada disso. Você vai ter, na realidade,
eu particularmente eu tive medo, tive insegurança, achava que eu não ia conseguir, tem todo o processo da amamentação. No meu caso, eu tive um processo de complicação, onde meu filho ficou na UTI durante as primeiras 2 semanas. Então, assim, e eu não tinha muito esse espaço onde eu pudesse estar compartilhando, onde eu pudesse estar expressando. Talvez porque eu não tenha buscado, mas eu acho que nós precisamos estar oferecendo isso para as nossas mães e para os nossos pais. Isso não é, essa insegurança, ela não é somente materna, ela também é paterna. Ela só é expressada de uma maneira diferente. As mães, elas são mais emotivas, elas estão transbordando de hormônios e tudo mais, é mais fácil de expressar. Para os pais, isso é diferente. Os pais, eles têm uma tendência, muitas vezes, a reação deles é de se ausentar, de sair um pouco. É como se ele não fosse parte daquele momento que está acontecendo. E às vezes, como ele não sabe como entrar, como fazer parte daquele momento, ele se silencia, né? Então, muitas vezes é o silêncio que acontece. Então, acho que isso é importante saber, que isso não é só essa sensação de insegurança, ela não acontece só com as mães, mas acontece só com os pais. Hoje, trabalhando com pais, trabalhando com acompanhamento familiar, eu percebo isso também. E inúmeras vezes eu tive que sentar com pais que estavam se sentindo inseguros e não sabiam o que fazer. E por não saberem o que fazer, eles acabaram se ausentando ou se abstendo muitas vezes da responsabilidade pelo medo e pela própria insegurança, tá certo? Então, não existe essa história de que quando você nasce, você já sabe tudo. Não, a gente vai aprendendo no processo. Hoje eu tô aprendendo a ser mãe de adolescente e de jovem, porque eu tenho um filho que vai completar 18 anos. Então, a gente continua sempre aprendendo nesse processo, tá certo? O segundo ponto é: nem toda mãe é igual. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem uma tendência de nos comparar, com outras mães. Então, nós descobrimos o nosso ideal de mãe e nós vamos ser igual àquela mãe. Eu lembro que eu tinha o meu ideal, eu tinha 2 pessoas que eram os meus exemplos de como eu gostaria de ser mãe. E aí eu falei, não, eu vou ser igual a essas pessoas. E aí eu tive filhos. E eu percebi, eu tive que chegar à conclusão de que eu não era aquelas pessoas. Eu era Damares. E não somente eu era Damares, mas eu não tinha o filho que aquelas pessoas tinham. O meu filho era diferente, a minha filha era diferente. E eu tive que entender isso nesse processo, que por mais que eu quisesse copiar, muitas vezes, algumas atitudes e comportamentos de algumas mães, aquela situação, a realidade não estava funcionando para mim. Então, assim, é muito importante a gente entender isso. Que você é única, você pai, você é único e você precisa aprender qual é a sua forma e a sua maneira de ser pai, né? A sua maneira e a sua forma de ser mãe. E isso é um processo de aprendizado que você aprende com o seu filho, você não aprende sozinha. Entendeu? Você vai aprender com o seu filho, porque o seu filho também é pai. Você percebe, você acha que do segundo filho, quando você é pai do segundo filho, você acha assim: eu sou pai do segundo filho, já sei, já tenho experiência, vai dar tudo certo, já sei o que fazer. Aí você descobre que a criança, na realidade, ela é diferente, né? Cada criança, ela vai demandar um relacionamento e uma forma de lidar totalmente diferente. Então eu sempre falo que eu reaprendi a ser mãe com cada um dos meus filhos. Eu não aprendi a ser mãe porque eu fui mãe do meu primeiro filho, né? Eu aprendi que quando eu tive meu segundo filho, que eu não era mãe da Amanda de uma forma natural. Eu tive que aprender a ser mãe da Amanda. Quando eu tive o Lucas, eu tive que aprender a ser mãe do Lucas. A minha experiência com o Matheus e com a Amanda não me ensinaram a ser mãe do Lucas, porque o Lucas é único. Então eu vou me tornando, é quase como se você se tornasse um pouquinho de pessoas diferentes para pessoas diferentes, para filhos diferentes, entendeu? E é interessante que quando eu ouço a interpretação da minha maneira de ser mãe dos meus filhos, elas são diferentes, porque elas têm uma interpretação, uma absorção da minha maternidade de forma diferente, da mesma forma com relação ao pai deles também. Então não se compare. A comparação vai te trazer insegurança, a comparação vai fazer com que você não tenha liberdade para ser você mesmo.
sabe? Então é muito importante que a gente tenha esse espaço para aprender a descobrir quem realmente nós somos como mãe, quem realmente nós somos como pai, o que vai funcionar para a realidade da nossa família. É lógico, a gente vai buscar ajuda, a gente vai buscar conhecimento, mas tudo isso vai se adequar com quem você foi criado para ser, né? E isso é muito importante. A melhor pai que o seu filho pode ter é o pai que Deus criou você para ser, tá certo? Ok, o nosso terceiro ponto aqui é: toda mulher sabe ser mãe, né? Então é como se a gente ouve aquela coisa de que quando a mulher nasce, quando o filho nasce, a mulher vai ter um batismo, como eu falei no início, de conhecimento, de tudo, vai saber tudo, né? E na realidade não é assim. Eu não sabia ser mãe na primeira vez que eu tive filhos, e eu tive que aprender esse processo. E reconhecer que eu não sabia foi até doloroso, porque como eu trabalhava com crianças há muitos anos, tinha mais de 10 anos com crianças, eu tinha mais de 10 anos de experiência, na realidade, de trabalhar com criação de crianças, porque eu trabalhava com famílias substitutas, trabalhava com crianças em risco, era professora, trabalhava com igreja, com discipulado e tudo mais. Eu achava que eu tinha todo um conhecimento prático que na realidade eu não tinha, né? Então eu tive que aprender. Eu acho que isso não é automático, entende? Eu acho que algumas mães, elas se sentem frustradas quando elas percebem de que, poxa vida, eu pensei que fosse ser tudo diferente e que eu ia amar esse momento, que seria maravilhoso e que eu estaria apaixonada pelo meu filho 24 horas por dia. Isso não vai funcionar, né? Você vai ter frustrações, você vai ter momentos de tristeza, você vai ter momentos que você não vai querer ser mãe, vai ter momentos que você gostaria de não ter filhos. Essas coisas, elas são naturais nesse processo. E elas fazem parte do processo de amadurecimento como mãe e como pai também, né? Então a gente não nasce sabendo e nem tampouco a gente recebe um batismo especial. Eu acredito sim numa graça específica, mas eu acredito no processo de aprendizado. Nós vamos aprendendo, tá certo? Então isso é muito importante. Pai não sabe cuidar de bebê. Ai, como eu ouço isso! E isso é muito, muito, muito triste. Porque na realidade os nossos pais precisam aprender a participar na criação dos nossos filhos. E muitas vezes eles não participam porque nós, mãe, não damos espaço, porque queremos que eles assumam a responsabilidade ou cuidem dos nossos filhos da mesma forma que nós cuidamos. E a forma com que o pai vai estar presente na vida do filho, ele é totalmente diferente da forma que a mãe é presente na vida dos filhos. Né? A forma que o Paulo é presente na vida dos meus filhos é muito diferente. E às vezes eu me vejo cobrando, querendo que ele venha agir da maneira com que eu estou agindo. Só que muitas vezes ele falou assim: Damares, eu não sou mãe, eu sou pai. Né? Porque eu fico achando que ele está sendo muito firme, eu fico querendo que ele seja mais mole. E ele fala: eu sou pai. Enfim, eu não estou dizendo que o pai tem que ser duro ou que tem que ser rígido, mas a maneira com que o seu filho vai interagir com o seu marido, o pai dos seus filhos vai interagir com os seus filhos, não vai ser da mesma forma que você. Eu amo os vídeos que você vê no YouTube, muitas vezes, quando os pais ficam com os filhos, entendeu? Sempre é diferente. Então, a maneira com que eles vão brincar com seus filhos é diferenciada. Eu me lembro que quando meu primeiro filho nasceu, o Paulo pegava ele de manhã, recém-nascido, peladinho, e saía para poder caminhar assim no quintal ou na frente da nossa casa com ele para poder tomar sol, nesse sol da manhã. E era muito engraçado porque a minha mãe achava aquilo um absurdo, e a minha mãe chegava para mim e falava: Damares, por favor, não deixa o Paulo sair com esse bebê pelado para tomar sol. Gente, isso era Recife, era verão, não fazia sentido não poder fazer isso, pelo menos na minha concepção. E eu falava: mãe, deixa o Paulo ser pai. Deixa o Paulo ser pai. Ele vai ser pai na maneira dele, na forma dele. E se eu quero a participação dele, eu tenho que dar espaço para ele descobrir a maneira com que ele quer ser, que ele quer lidar e se relacionar com os nossos filhos como pai. Né? Então, outra realidade também, por exemplo, pai ama ficar brincando de luta com os filhos dentro de casa. Ai, como isso era difícil para mim no início. Eu achava que ele ia machucar as crianças e tudo mais. E na realidade as crianças amavam.
E elas ficavam chateadas comigo muitas vezes porque eu ficava tentando limitar as brincadeiras de briga, de luta do pai com eles. E hoje o Matheus, que está com 17 anos, vai fazer 18 esse ano, ele está começando a... Como que eu falo? É engraçado. Ele ama a briga com o pai, porque agora ele está naquela realidade de estar começando a ficar parecido com a força, bem semelhante, acho que algumas vezes até mais forte que o pai. E isso tem sido assim muito engraçado, porque você vê o prazer no rosto dele de ter aquela coisa daquela competição sadia de força para saber quem é mais forte. E às vezes eu fico morta de medo que eles vão se machucar, mas esse momento são os momentos mais importantes da relação deles, essa coisa dessa briga, dessa brincadeira de luta dentro de casa. Então, deixar os seus esposos serem pais é muito importante. E nós, mães, nós somos muito controladoras. Eu reconheço isso, gente. A gente é extremamente controladora. Eu sou controladora, então eu tive que renunciar o meu direito de controlar. Então isso pra mim foi muito importante, aprender isso, tá bom? Ok, vamos ver outra coisa. Todo mundo gosta de dar conselho. Gente, quando você tem filho, todo mundo te dá conselho. Todo mundo quer falar, quer dizer para você como se deve ou não fazer alguma coisa. Então, acostume-se, não tem como se livrar disso. Mas eu acho que é muito importante a gente aprender a filtrar, a não se sentir culpado. Novamente, a realidade de cada criança ela é única. Então, a maneira com que você conseguiu fazer com que o filho dormisse, o seu primeiro filho dormisse a noite toda, não vai ser a mesma forma que você vai conseguir fazer com que seu segundo filho, né, venha dormir a noite toda. Eu tive a experiência de Amanda e Matheus que foram maravilhosos durante a noite. E eu achei, quando eu tive o Lucas, eu falei, tá tudo tranquilo, tá tudo sob controle, né? Tá tudo bem, eu sei o que fazer agora. O Lucas demorou 2 anos para poder conseguir dormir a noite toda. Então aquilo que você achava, que eu achava que eu sabia por causa da experiência que eu tinha dos meus 2 primeiros filhos, era uma realidade foi uma realidade totalmente diferente para o meu terceiro filho. Aprenda a filtrar os conselhos, tá? Todo mundo sabe como fazer, mas não se sintem mal porque você não vai seguir alguns conselhos das pessoas que estão falando para você. Então acho que isso é muito importante. E o último ponto que eu quero falar aqui é sobre cama compartilhada. Eu acho que eu quero fazer, na realidade, um vídeo só sobre isso. Mas eu acho muito importante a gente falar um pouco mais sobre essa questão da cama compartilhada. É muito comum algumas pessoas acharem que que cama compartilhada, né? O que é cama compartilhada? Quando você deixa os seus filhos virem dormir com você e na cama junto com você e o seu esposo. E eu acho que a cama compartilhada, muitas vezes as pessoas começam a dizer, mas se você deixar os seus filhos dormirem junto com você, isso vai atrapalhar a vida sexual do casal. Gente, não é filho que atrapalha a vida sexual de casal. Tá? É falta de comunicação do casal. A vida sexual do casal, ela é uma coisa. A cama compartilhada, a permissão que os seus filhos venham fazer parte da sua cama é outra. E você pode ser muito bem criativo para poder ter a sua vida sexual mesmo que de repente seus filhos acabem chegando na tua cama durante a noite. Mas essa é uma posição pessoal minha. Eu lembro que quando eu tive meu segundo filho, Amanda, o Matheus era muito novinho, tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses. E aí ele sempre vinha para nossa cama. Então nesse momento eu falei assim, não, Matheus está crescendo e não precisa mais vir dormir na minha cama, e eu tenho que ensinar ele a como dormir na cama dele. E aí eu passei uma semana sendo muito rígida com o Matheus. E aí eu cheguei, um pastor muito querido, o pastor Ricardo Mello, foi me visitar depois de uma semana que a minha filha tinha nascido, e eu falei pra ele, falei assim, olha, pastor, agora eu tenho aprendido a como educar o meu primeiro filho a não dormir com a gente na cama, porque eu percebi que isso não é saudável. Eu achava que eu sabia tudo. Coitada, quanto mais a gente vive, mais a gente percebe que não sabe nada, né? E aí eu falei, olha, o Matheus essa noite passada veio pra nossa cama e eu deixei ele em pé. E aí eu não deixei ele subir na nossa cama, ele ficou em pezinho do lado, botou a cabeça na minha cama e dormiu, mas eu fui firme, pastor. E o pastor com muito carinho chegou pra mim e falou assim, Damares,
Eu entendo a necessidade de a gente educar os nossos filhos, mas cuidado para você não ser muito rígida, porque esse momento das crianças virem para sua cama, ele vai passar muito rápido e você vai sentir falta. E é um momento muito especial para eles, a companhia dos pais. Então, veja como você pode lidar com esse processo de educação de maneira com que você não venha simplesmente se sentir forçada por causa da pressão social de que seu filho não pode dormir com você. Veja qual é a necessidade individual do seu filho e de vocês como casal. Gente, esse conselho foi libertador. Me senti super livre, porque eu percebi que realmente era uma pressão social, porque eu ouvia as pessoas dizendo de jeito nenhum que seu filho pode dormir. A partir daquele momento, o Matheus teve liberdade de vir para a nossa cama. Ele vinha, dormia, a gente levava ele de volta para a cama dele de novo. E com isso, os outros 2 filhos passaram a ter muito mais liberdade também. E eu lembro que já teve a minha cama, depois disso, passou a ser uma repartição pública. Né? Já teve momentos onde a gente acordou com os 3 filhos na cama. A gente tem uma cama gigantesca, ainda bem. E aí a gente acordava com os 3 filhos na cama. Ou teve situações onde a gente estava dormindo e eles vinham para nossa cama e a gente não conseguia dormir direito, a gente ia para a cama deles. E aí de manhã eles acordavam e descobriam que a gente não estava na cama e aí ficava procurando a gente dentro de casa e descobriam que a gente estava dormindo na cama deles. Hoje isso não acontece, eu morro de saudade desse momento onde a gente estava junto, todo mundo misturado, sabe, naquele balaio de gato. Então foram memórias maravilhosas, né? Hoje eles já são grandes, o meu mais novo está com 12 anos, ele ainda vem para nossa cama, mas vem para nossa cama de manhã quando acorda. Eles, né, os 3 ainda vêm para nossa cama quando acordam de manhã. E isso é muito especial pra gente. Criou um vínculo. Então, assim, o nosso tempo na nossa cama como família é muito gostoso. Então, assim, eu sou a favor da cama compartilhada. A gente fez isso e isso não trouxe nenhum problema para nossa vida conjugal, não trouxe nenhum problema para nossa vida sexual. Tá certo? Então é isso. Acho que beijo, Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tá certo? Tchau.